Bom, quem consegue viver sem celular e sem Wi-Fi nos dias de hoje, né? Essa tecnologia que nos permite conectar a internet sem precisar plugar o dispositivo num modem é um item indispensável para o bom funcionamento da sociedade atual. Só que não é todo mundo que sabe que a origem, a criação dessas tecnologias tem como base o período da Segunda Guerra Mundial, quando uma atriz hollywoodiana, que também era inventora, criou um sistema de comunicação para as forças armadas dos Estados Unidos usarem na guerra. Esse sistema que ela criou serviu como base para a invenção do Wi-Fi e também da telefonia celular atual que a gente usa. Durante a Segunda Guerra, Red Lamar criou junto com George Antheil um equipamento para despistar radares nazistas, e o patenteou em 1940. 2 anos depois, a dupla enviou seu método de alternância de frequências ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Contudo, ela foi recusada, já que a ideia de trocar 88 frequências a fim de despistar radares inimigos era muito difícil de ser feita com a tecnologia da época. Porém, em 1962, o projeto foi ressuscitado e passou a ser utilizado pelas tropas americanas em Cuba. Em 1997, com o boom da internet, a empresa Ottawa Wireless Technology adquiriu uma parte da patente de Lamar, e a ideia do aparelho de frequência dela serviu de base para criar as conexões Wi-Fi e a CDMA, que são as conexões para celulares, como o 3G e o 4G. A chegada de conexões sem fio foi a salvação para muitos problemas, pois nos permitiu manter o espaço físico mais organizado e evitar a fiação múltipla entre dispositivos conectados. Wi-Fi é a abreviação de Wireless Fidelity, que significa fidelidade sem fio em português. Wi-Fi é uma tecnologia de comunicação que não faz uso de cabos e geralmente é transmitida através de frequências de rádio, infravermelho, etc. O Wi-Fi usa ondas de rádio para mandar sinais entre dois dispositivos, transmitindo e recebendo informações em uma frequência de gigahertz. Essas redes funcionam através de ondas de rádio transmitidas por meio de um adaptador, o roteador, que recebe os sinais, decodifica e os emite a partir de uma antena, sendo essa a parte principal do Wi-Fi. As ondas eletromagnéticas são radiações formadas por dois campos, o elétrico e o magnético, que são perpendiculares entre si e que oscilam simultaneamente na direção da propagação da radiação, variando de forma senoidal. O que diferencia essas ondas eletromagnéticas são os comprimentos e as frequências dela. O comprimento de uma onda corresponde à distância entre duas cristas ou duas depressões, e é representado por lambda. Quanto maior o comprimento da onda, menor é a sua energia. Já a frequência, F, indica o número de vezes que a onda eletromagnética oscila, isto é, o número de vibrações por segundo. O Wi-Fi atualmente funciona em duas frequências, a de 2.4 e a de 5 GHz. Quando falamos de frequência de rádio, precisamos entender um princípio. Quanto maior a frequência do sinal transmitido, mais forte ele vai ser, só que seu alcance será menor. Além disso, a frequência de 5 GHz é mais ampla e possui 23 canais de transmissão que não se sobrepõem, enquanto a de 2.4 GHz possui apenas 3 canais, o que pode causar mais interferências. Falando de interferências, vamos entender um pouco por que a nossa internet costuma piorar quando vamos resolver fazer aquela pipoquinha de micro-ondas. As ondas de micro-ondas, que são usadas para aquecer alimentos, elas funcionam a uma frequência de 2.450 GHz. São muito parecidas com as de Wi-Fi e, consequentemente, há uma certa interferência entre as frequências. Por isso que ao aquecer alimentos como pipocas, pode-se observar problemas no sinal de rede. E, gente, eu vou falar agora um pouco sobre como o Wi-Fi funciona, download e upload também, né? Bem, primeiramente, como já foi citado, o Wi-Fi é um aparelho que transmite radiações de radiofrequência para o seu dispositivo. Esse tipo de onda é facilmente refletida pela ionosfera da Terra, ou seja, não tem necessidade da transmissão via satélite, por exemplo. Quando a gente utiliza o Wi-Fi, um roteador da nossa casa, por exemplo, o seu aparelho é codificado para receber ondas com um comprimento específico emitido pelo roteador. Ele acelera elétrons e faz com que a radiação seja emitida em uma frequência específica, nesse intervalo específico de frequência.
O contrário também ocorre. O seu aparelho também emite ondas ao seu roteador, trocando diversas informações e dados. Esse é basicamente o conceito de download e upload. O download está relacionado à obtenção e descarregamento de dados da internet. Um servidor remoto hospeda os dados que são acessados pelo cliente. E o upload faz referência à operação inversa do download, ou seja, é esse envio de conteúdo e informação à internet. Então é basicamente isso. Assim a gente finaliza o trabalho.